Porque é legal assim conhecer, formar grupos da mesma cardiopatia, né? É, até hoje, assim, ouvi falar disso mesmo, ninguém. Até fico, nossa, mas é tão raro assim que só tem eu. Fui Não, existe aprender. mais. Eu fiz também uma pesquisa, assim, até para poder conversar hoje assim, com vocês, para ver se tinha alguma coisa diferente, mas tem muito pouca coisa. Você não vai achar muito na internet mesmo. Eu perguntei sobre se você conhecia outros pacientes assim, porque existem grupos de mães. Eu falo mães porque a maioria é criança, né, que eu atendo, mas tem grupos de pacientes que eles formam comunidades assim, virtuais grupos. Eu não sei se você conhece aquele Instagram das meninas lá da Cardiopatia Congênita, que são duas mães que criaram, chama Ah, Cardiopatia acho que eu Underline vi ela. Congênita. Às vezes é legal perguntar lá, porque às vezes elas conhecem, né, alguma mãe que tem um filho com anomalia de U. Mas só para você, tipo, trocar uma ideia, porque eu acho legal conhecer pessoas com ó, imagina uma mãe que acabou de ter um bebê e aí vai assim descobrir que o filho tem anomalia de U e não conhece ninguém. Aí conhece você Ah, que tem 24 anos, ela vai adorar conversar com você. Porque ela é fala, nossa, então meu filho pode chegar com essa idade, entendeu? que É muitas bem pessoas falam, interessante. ah, pode ser que a criança não sobrevive. E assim, eu fui descobrir bem depois, É, mas é porque mais o normal, porque o diagnóstico é difícil. tenho, por enquanto eu acho que é sintomas leves, né? Porque eu não cheguei ainda a ficar roxa, Com muito inchada. cansaço, sim. É É, só o cansaço mesmo que ultimamente tem vindo bastante. Mas de resto, não tenho nada. é isso aí. Daí é legal trocar ideia, né, com as pessoas que acabaram de fazer o diagnóstico. Ou você conhece uma outra pessoa que já é adulta, que nem você, e aí conversa e vê como é que essa pessoa tá. Eu acho que essa troca é muito legal. Essa troca é bem legal. Vou fazer essa enquete e depois eu te passo, para ver se alguém respondeu. Tá bom. Você chegou a falar sobre o transplante. Ele seria quando já está muito avançado? Ele Quando a seria quando? insuficiência cardíaca estiver muito avançada, não se faz antes, não. Porque o transplante cardíaco é ótimo, né? Tipo, a gente faz transplante cardíaco em criança de 4 anos, 5 anos, que é difícil, quanto menor a criança, conseguir um coração. Porque você precisa de um doador e o coração tem que ser do tamanho ali próximo do paciente que vai receber o coração. Então você imagina, a gente tem casos de miocardite, né? A gente fala tanto sobre miocardite agora na Covid, mas sobre casos de miocardite que não melhoram, que precisa de transplante. Se o bebê é muito pequeno, de 4, 6 meses, é muito difícil a gente conseguir um coração, porque a fila de transplante é imensa. Mas adulto é super mais tranquila. Enfim, pacientes com insuficiência cardíaca, em geral, tem bastante. Existe inclusive, ambulatório lá na Unicamp específico para insuficiência cardíaca. Então, você vai passar com o médico adulto, eles vão tratar a sua insuficiência cardíaca. E o tratamento são medicações. Chegou um momento que precisa fazer transplante, eles fazem. Eles acham uma outra vida depois que fez o transplante. Entretanto, né, os pacientes falando, porque aí eles conseguem caminhar, eles conseguem tomar banho, porque quando eles fazem o transplante, eles já chegaram nesse momento que não conseguem fazer nenhuma atividade diária, entendeu? E quando eles fazem, melhora tudo isso. Porém, quando você faz o transplante, você teoricamente ganha uma nova doença, assim, não é uma doença, mas é uma nova preocupação, porque você tem que tomar bastante medicação para poder não rejeitar, né, aquele órgão, tem que tomar bastante cuidado com infecção. Então tem todo um cuidado. Mas, mesmo assim, a qualidade de vida melhora tanto, aquele paciente se sente tão bem que é preferível, né, tentar fazer o transplante do que continuar do jeito que estava. E normalmente, transplante assim em adulto vai muito bem. Criança também, mas é que é difícil a gente fazer em criança. Vai muito bem, né? Então, A medicação do transplante, ela chega, você toma o resto da vida ou é por um período de tempo? Só toma o para não resto da rejeitar. vida. Toma o resto da Ah, vida. entendi. Lógico. Não Tem sei uma se tiver. pergunta, ó, eu sinto uma dor do lado esquerdo do peito, às vezes é uma puxada, fica bem perto do peito. O que será? Ixi, difícil saber, né? A dor no peito, e é só de vez em quando assim,
provavelmente deve ser só dor muscular. Eu vou falar para você que até gases dá, porque tem um nervo que você sente aqui, ó, bem no peito, mas você vai ver reflexo de gases do intestino. Então, pode ser N coisas, é muito superficial. Isso daí só indo em consulta médica explicando como que é essa dor, se tem outros sintomas associados, fazer exames para poder descobrir. A própria ansiedade dá uma dor tremenda. E adultos, né, Eu que cheguei, têm esses sintomas, têm outras causas também. Crianças é mais dor muscular mesmo, é difícil ser do coração. Mas adulto, a chance de ser do coração aumenta em relação a uma criança. agora no meio de janeiro, eu cheguei a ter uma crise de ansiedade que começou a me dar falta de ar, o coração disparar. Aí eu falei, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa, tá no meu coração. Aí eu falei, não, peraí. Aí fui no médico, falei tudo pro médico, aí ele falou, não, supostamente você teve uma crise de ansiedade. Deu tudo pra ele. Falei, menos mal, porque qualquer coisinha a gente já assusta. Sim, você tem assim um motivo para se preocupar a mais, né? Mas tem gente que não Uhum. tem nada e fica achando que é do coração. É, perguntaram aqui, doutora, deixa eu ver. No ecofetal, o médico viu um CIV de 2,8 acho que milímetros. É, Devo me preocupar ir no cardio fetal desde já? Falta 2 meses para ela nascer. tranquilo. E dependendo da posição dessa CV, que a gente tem as posições, a gente sempre descreve. Pode ser que ela feche até antes do bebê nascer. Ai. 2,8 talvez não feche, mas talvez nasça com uma CV menor. Mas dependendo também da localização. Quando o médico fala assim que tem sopro, ele seria o que O exatamente? Porque eu sopro é vi um muito barulho. teste. Então, sopro não é buraco. Eu vou, tipo, assim explicando, eu vou lembrando dos posts que eu tenho lá, né? Eu tenho rios, tem post estático, tenho post de vídeo falando disso. Sopro não é doença, sopro não é doença. Sopro é um sinal do exame físico, tá? Deixa eu só falar um oi pro meu cunhado aí, que até mandou um coraçãozinho pra mim. Um beijo. O sopro, ele é um barulho que a gente ouve quando o coração bate. Então, o coração bate assim, ó, tum, tá, tum, tá. Se tem um sopro, é tum, tá, tum, tá. Você ouve um sopro mesmo, tá bom? Então, por isso que tem esse nome de sopro. Qualquer aceleração de fluxo do sangue dentro do coração, por exemplo, tem um buraco, a CIV que ela perguntou, é uma cardiopatia que causa um sopro bem assim importante, né? Quanto menor, maior o sopro é, quanto menor o buraco. Porque vai passar sangue por esse buraco que não deveria existir, e aí acelera o fluxo cardíaco, o fluxo de sangue. Então, essa aceleração de sangue causa o sopro. Então, pode ser quando está passando numa válvula, por exemplo, pode estar passando por uma veia que ela é mais estreita, daí o fluxo acelera. A febre pode causar também aceleração de fluxo, você ouve sopro. Uma pessoa que tem anemia importante, principalmente recém-nascida, a gente vê isso, também causa aceleração de fluxo, a gente ouve o sopro. Então, não necessariamente é doença. Além disso, as crianças podem ter o que a gente chama de sopro inocente. Como o tórax da criança fica mais pertinho assim, do coração, porque a estrutura mesmo da caixa torácica ela é menor, ela tem menos gordura, a gente consegue ouvir melhor o som do coração. E aí a gente ouve uns sopros que você nem vê quando você vai fazer o eco, você nem vê essa aceleração de fluxo. Mas se você coloca o esteto, você ouve o sopro. São os sopros inocentes, que é muito comum na infância. E aí ele vai desaparecer, ela vai crescer e aí desaparece, você já não ouve mais, tá? E Mas às não vezes a seria. gente ouve e a gente sabe, ó, é dessa válvula aqui, mas não chega a ser doença, então é um sopro inocente. Então o sopro é um barulho, não é doença. Agora, existem doenças que causam sopro e existem doenças que não causam sopro. A sua não causa. A minha causa? Uh-uh. Ah. Eles sempre escutam e não tem nada de diferente, assim, no caso de sopro. Eu tava com uma pergunta que fugiu.
No sopro, a pessoa chega a ter algum sintoma? Não, porque o sopro já é um, assim, é um sinal, na verdade, né, do exame físico. O sintoma relacionado a isso não vai ser relacionado ao sopro, vai ser relacionado à doença. Então depende. Ah, entendi. Falaram aqui, crianças com atresia tricúspide sem Tricúspide. nasce com C e V? Criança com atresia tricúspide nasce com. Não, não entendi a pergunta. Se nasce com CV ou sem, pode ter. Bom, se ela está perguntando se quem tem atresia tricúspide também tem CIV, pode ter sim CIV ou pode não ter. No caso de não ter, ela não vai ter o VD desenvolvido, o ventrículo direito. Mas é comum nascer com. Ah, entendi. Eu Bom, acho que foi gente, isso se que eu ela tiver mais perguntou. eu acho que, por enquanto, tirei todas as minhas dúvidas, assim, que eu Que tinha em bom. relação a essa parte. E Que às vezes surgindo outras, você pode mandar lá pelo direct, que aí eu pesquiso para você, porque eu vou te falar que, como eu já não tenho experiência, eu vou ter que porque investigar. nem sempre nas consultas a gente consegue tirar todas as dúvidas. Ah, não. Então, eu sempre falo, tem essa consulta de aconselhamento, faz um ano que eu estou fazendo ela lá no consultório, que é de forma online também, né? Então pode ser qualquer pessoa do Brasil, do mundo, né? Fazer a consulta. O que que é essa consulta de aconselhamento? Que eu acho extremamente importante, principalmente para quem acabou de fazer o diagnóstico e fica com todas essas dúvidas, ou uma mãe que está gestante, que acabou de descobrir que o bebê está com cardiopatia congênita e nem nasceu ainda. Essa consulta de aconselhamento é uma consulta que é bem direcionada para a cardiopatia daquele paciente. Então, eu preciso, para você ter ideia, de uma semana de tempo para poder, pelo menos de uma semana para preparar a consulta. Eu mando uma ficha para esse paciente, para essa mãe preencher com todos os dados, mandar todos os exames e eu faço como se fosse uma aula mesmo, com slides. E aí explicando o que que é aquela cardiopatia congênita, peço para ela poder mandar todas as dúvidas antes. Então é uma consulta bem de aconselhamento mesmo, sabe? Para conseguir entender. Isso que eu estou fazendo com você agora, aqui ao vivo, né? É porque o seu caso ele é simples, você já sabe tudo. Foi mais para poder tirar dúvidas, mas isso é uma consulta de aconselhamento, né? A gente tira as dúvidas, estuda a doença, vê quais são as possibilidades de tratamento, não interfere, não vai dar medicação, não vai dar nada, porque essa pessoa normalmente tem um cardiologista. Mas é para tirar esse tipo de dúvida que todo paciente tem, toda mãe tem, todo pai tem. Porque não dá tempo. É impossível durante as consultas a gente tirar dúvida de tudo. Lógico, né? Aquele paciente que já está já há um tempo com você, toda a consulta vai, tira dúvida, consegue. Mas é mais para aquelas pessoas que acabaram de descobrir mesmo a cardiopatia congênita. Eu comecei a ir sozinha para a Unicamp, assim, porque eu casei, né, e meus pais agora não me acompanham. Então eu venho, às vezes surge dúvidas, aí não, tem que anotar para perguntar pro Tem que médico. anotar. Tem que Tô anotar. indo para lá uma vez no ano. Agora que eu tenho ido mais frequente, por causa da CIA que eles descobriram. Uhum. Uma outra dúvida. Caso, ó, eu venho ter um filho, ele pode herdar alguma cardiopatia, ter alguma coisa? Pode. Quando Pra- a mãe tem, é assim, a chance de qualquer pessoa, tá? Ter um filho com cardiopatia congênita é essa que a gente tem o dado de incidência agora, que é de 1% só. Então, todo Hum, mundo tem a chance de ter um filho com cardiopatia congênita de 1% só. Se o pai ou a mãe tem cardiopatia congênita, essa chance pode dobrar. Ou se tem um filho com cardiopatia congênita, o segundo, a chance dobra, vai para 2. Então, aumenta quando os pais têm ou quando um irmão tem, entendeu? Aí, mas mesmo assim, se você pensar, continua muito baixo ainda a chance de você ter um filho com cardiopatia congênita. Algumas cardiopatias, principalmente do lado esquerdo do coração, a gente pode ter uma incidência aí aumentada de 4%, chegando até 10% em alguns estudos, tá?
E aí fica uma chance maior. Porque as pessoas falam, ah, mas isso é genético, a gente nunca viu na família, né, que tem uma cardiopatia congênita. Pequena parte está ligada a essa parte genética hereditária, que a gente tem ciência hoje, né, que a gente tem conhecimento hoje. Tá bom? Então a gente vê que a incidência é pequena relacionada a isso, mas existe também. Vale um estudo genético para ver se isso não está ligado? Vale. Se você planeja ter um filho, às vezes vai passar em consulta, né, com geneticista para poder tirar suas dúvidas. Aham. Ó, minha bebê tem 7 meses. A atresia pulmonar com laterais. O Com colaterais. IACV. Você vê, na hora do banho ela fica com boca roxa de imediato, porque ela tem atresia pulmonar, ela tem uma cardiopatia congênita cianogênica. Ela, qualquer esforço que ela fizer, ela pode ficar roxa dependendo do grau aí da cardiopatia dela. Então é uma A mesma cardiopatia que causa isso. que falou do ecofetal, falou, no caso de CIV, não feche completamente até o nascimento. Eu levo no cardiopediatra ou acompanhamento do pediatra normal mesmo? Com cardiopediatra. Mas eles vão indicar. É, porque o pediatra, ele vai cuidar de outras funções, né? Ele tem Isso, um específico. Ah, vamos exato. falar. Criança com atresia tricúspide nasce sempre com CIV. A minha filha é de 9 anos. De 9 meses. Eu sei decifrar tudo, viu? 9 M são É, 9 meses. Estou acostumada já com todos os tipos de perguntas. não sei se estão falando do Foi a tamanho. mesma pergunta, não. É, Foi a mesma pergunta. Pode nascer sim, com CIV. É muito comum essa associação. tem alguma, por exemplo, algum problema no coração que chega a descobrir no feto que pode nascer sem? Ocorre esse. Só se for, por exemplo, se for uma CV muito pequena, ela pode fechar até o nascimento. As outras não. Tipo, atresia tricúspide, não, atresia tricúspide, transposição, uma tetralogia de Fallot, um defeito de septo atritivo, qualquer outro que seja uma lesão significativa, e não uma CIVzinha pequenininha que depois fecha, assim, ao natural, que já ia fechar quando ela nascesse, não tem como, porque uma vez que está formada daquele jeito, não tem como ela sair de outro, entendeu? A CIA também ou A CIA, ela não? todo feto tem que ter uma CIA pequena. Isso faz parte da circulação fetal. Senão o sangue não passa por outro lado. Então todos têm. A gente chama de forame oval, na verdade. A gente não chama de CIA. A CIA vai existir se ela for maior que o forame oval, tudo. Daí a gente já percebe lá no eco fetal. Mas esse forame oval pequenininho, quando nasce, fecha. É a mesma coisa de uma CIA pequenininha, quando nasce, fecha. Dependendo da posição da CIA, ela não fecha. Mas é uma outra que Ah, pode fechar sim. no caso, a mim, que eles descobriram agora, tem a chance de eu já ter nascido com ela e não ter Você com fechado? certeza nasceu com ela. Ou tem como desenvolver depois de adulto também? Hum. Você Não? nasceu com ela. Mas ela Nossa, devia porque ser tão pequenininha, mas ela deve ser muito pequenininha. Tanto é que eles fizeram um teste de microbolhas para poder descobrir se você tem ou não. Ela deve foi. ser pequenininha. E aí, quando você só chegou para fazer o diagnóstico com 10 anos, já é um pouco mais tardio e tem uma certa dificuldade em ver. É esse tipo de lesão. Ágil também. Pra olhar, não sei, ângulo diferente, não sei. O teste de microbolhas. Você não fez aquele transesofágico, não, né? Que passa como se fosse endoscopia. Fiz também. Esse daí vê perfeito. Esse daí vê perfeito. Que eu falei que foi engraçado porque eles falaram que eu fiquei o tempo todo acordada, mas eu não lembro de nada. É, Chega a ser. é isso Então, aí. esse daí que fala pela garganta é que eles veem com mais detalhes. Então, Vê porque eles conseguem colocar a câmerazinha que vai ver o coração bem próximo do coração. Não tem ah, toda essa parte da pele toda atrapalhando. Tá bem próximo, daí a gente vê com muita nitidez. o cateterismo, ele também ele pode fechar a CIA. Que eu cheguei a dar Algumas, uma olhada aqui no seu perfil. Ah, depende do tamanho, né? sim.
que E ela da vai estar. posição da CIA. Se for muito pequeno, também não consegue. O seu deve ser muito pequeno. Aí nem precisa fechar. Eles falaram que ia ver, que iam fazer o cateterismo para ver como que estava a pressão no pulmão. Uhum. Uma coisa assim. É isso E mesmo, para porque se ver a se ia pressão estiver precisar. aumentada, você nem pode fechar a CIA. Aí eles falaram que ia ter que passar uma medicação e iam ver o Isso. que ia fazer. E se for pequena, eles iam ver a possibilidade de fazer cirurgia, dependendo do que era. É, mas se for pequeno, nem precisa. Acho que agora eles vão. Eu fico até brincando, eu falo, eu sou um objeto de estudo. Mas todo paciente, viu? Tem mães que até falam assim, "Ah, vocês estão usando meu filho para estudar." Não, a gente estuda e graças a Deus, todo paciente. E quanto mais difícil for, mais a gente vai estudar. Tem jeito. É Eu isso aí. falo, eu gosto de. Porque até então, não é só os médicos, porque quando eles vêm me passar algumas coisas, igual eu falei, os exames que eu tô fazendo, o ecocardiograma, eu já começo a entender. Claro que eu não entendo os termos técnicos que vocês Sim, usam na hora que tá conversando. Mas algumas coisas, na hora que eles vêm me explicar, eu já começo a meio que entender. E eu falei, por que que eu vou guardar só pra mim se eu posso incentivar outras pessoas a se cuidarem? sim, E a não se assustar com, tô com problema no coração, meu Deus, tô morrendo. Não, vai ver o que que é, que nem sempre chega a ser isso. com certeza. É isso aí. Eu acho que é isso, né? Acho que só. Aqui eu não vi nenhuma pergunta, não. Então, até Só assuntos que essas eu ia três, conversar né? com você depois, pra gente tirar mais pra frente, que era sobre CIA, já conseguimos conversar É isso também. aí. Tá ótimo. E parabéns, viu? Precisa falar bastante, sim. É, pesquisa pessoas que têm a mesma cardiopatia que a sua. Eu também vou fazer uma enquete agora, e aí se eu descobrir, eu te passo. Tá bom? Tá bom. Obrigada, doutora, por Imagina. ter dado um tempinho para conversar comigo, com todo mundo que assistiu a live. E se Imagina, um estou dia sempre à disposição. tiver uma próxima e você precisar de mim para falar alguma coisa sobre a anomalia de U, sintomas, Tá experiência, bom, com pode me certeza. Eu vou a gente lembrar, porque a conversa. única paciente que eu conversei que tem anomalia de U é você. Então tá bom. Um abraço, viu? Boa noite, gente. Um Tchau. abraço, tchau, doutora. Obrigada.